Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Vanessa Silvério e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho a respeito do naturalismo, tá? Que é considerado um desdobramento do realismo, sim, porque ele utilizou a observação da realidade, das descobertas científicas e da experimentação. Tá? Os escritores naturalistas tinham como interesse fenômenos coletivos e davam destaque à classe operária, que até então não aparecia na literatura, tá bom? Então, a gente pode observar algumas características naturalistas descritas aqui neste slide que está na sua apostila número 21. Tá? Então eu tenho ausência de livre-arbítrio, eu tenho temas obscuros e patológicos, descrições minuciosas, linguagem científica, explicação do mundo por meio das forças da natureza, o homem títere, condicionamentos biológicos e sociais, zoomorfização. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre cada um desses aspectos na nossa próxima aula, tá? A literatura naturalista e realista tiveram início no Brasil em 1881 e terminaram em 1893, quando começou a corrente simbolista, que é o próximo movimento literário ou escola literária que nós vamos estudar, tá? Nós temos aqui, dentro do naturalismo, algumas obras que são muito importantes. O primeiro nome sobre o qual nós vamos falar é o Aloísio. O Aloísio Azevedo, e não confunda Aloísio Azevedo com Álvares Azevedo, tá? O Álvares está lá no passado. O Aloísio Azevedo, ele escreveu contos, romances, crônicas, e os conflitos geralmente apareciam entre as classes sociais, né? Então tenho lá a história da classe social dominante e da classe social marginalizada, os ricos versus os pobres. Então essas histórias, esses conflitos eram retratados por meio desses contos, romances e até mesmo de crônicas, tá? Aqui nós temos uma pequena ilustração a respeito do Cortiço, tá? O Cortiço é a obra mais famosa, né, do Aloísio Azevedo, e ela é uma representação do modo de vida de uma parcela da sociedade na segunda metade do século XIX, tá? E o Aloísio Azevedo, para escrever, para se inspirar para escrever essa obra, sim, ele visitou alguns cortiços lá na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então ele utilizava técnicas de observação, visitas, conhecia as pessoas, conhecia as casas, tá? E o que ele retratava? Ele retratava como essas pessoas eram submetidas a condições muito difíceis, onde os personagens perdiam a dignidade e deixavam-se dominar pela violência, tá? É descrito como um organismo que tem vida própria, então o cortiço é visto como um organismo com vida própria, ok? Outras duas tramas muito famosas também que deram o que falar foram O Mulato, né? O Mulato era um livro que tecia uma dura crítica social à questão do preconceito da sociedade de São Luís no fim do século XIX também, tá? O Mulato é a obra responsável por inaugurar, ou seja, iniciar o naturalismo aqui no Brasil. Denunciou as desigualdades de uma sociedade escravagista. Tá? Em Casa de Pensão também houve bastante sucesso, bastante repercussão. Ele gostava de lidar com temas polêmicos, né? Então percebam que primeiramente no Cortiço, retratando aquela parcela marginalizada da população por conta do meio onde viviam. Depois ele passeia lá pelo Mulato em São Luís, na região que a gente chama de Círculo do Norte, né? Norte e Nordeste. É uma região onde a abolição da escravatura chegou por último, né? Então ele faz esse retrato de como era essa sociedade. E a gente tem também, não menos importante, o Casa de Pensão, que foi um folhetim, tá? Foi lançado em forma de folhetim, baseado numa história real, que tem aí suas características naturalistas, tá? Então, a gente vai ver amanhã, ao longo da nossa aula, quais são essas características naturalistas que constam aí na Casa de Pensão. Casa de Pensão é a realidade dando voz à ficção, né? Então amanhã a gente vai dar uma olhada mais aprofundadamente nas obras deste ótimo escritor e vamos realizar alguns exercícios. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo até aqui. Por enquanto é só, um grande beijo e até mais!
Tchau!